isolamento social, casais do mundo inteiro estão sofrendo com o confinamento. Em consequência, os pedidos de divórcio deram um salto desde o início da pandemia. Fique aí, que esse é o assunto de hoje do programa Sensorial. E de acordo com o levantamento do Google para a revista Pais e Filhos, em março o site de buscas registrou um aumento de 82% na pergunta como dar entrada no divórcio. Aqui no Brasil, em abril, houve um salto de 9.900% no interesse de buscas pelo termo divórcio online gratuito. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a advogada, consteladora e mediadora familiar, doutora Sandra Peixoto. Seja muito bem-vinda, doutora Sandra. Olá, Luciana. Primeiramente, agradecer o seu convite e parabenizá-la pela iniciativa, do canal Sensorial, que sempre traz muito conhecimento de temas variados, e dizer que para mim foi uma honra receber o seu convite e para que hoje a gente está batendo um papo aqui um pouco sobre divórcio. E muito obrigada por estar aqui com a gente, respondendo essas questões tão delicadas que mexem com toda a estrutura familiar. E são dados alarmantes, doutora? E que continuam crescendo muito nas pesquisas. Aqui em Belo Horizonte, como que está a procura por divórcio nos escritórios de advocacia? Realmente, Luciana, aumentou muito a procura pelas ações de divórcio. Eu tenho conversado com outros colegas de outros escritórios, de outros estados, e realmente em todo o território nacional aumentou e muito o número de divórcios. Isso é uma realidade que para nós advogados bateu muito fortemente. E não só assim para diretamente propor a ação, mas para poder tirar dúvidas de como de como funciona, de quanto fica, de quanto custa, e quais são os assuntos pertinentes, quais são os documentos. Então, aumentou realmente muito, muito mesmo. E a gente observa que esse fato é muito acentuado devido à questão da pandemia ter afastado as pessoas da convivência social, da convivência familiar. Nós estamos vivendo o mito da caverna ao inverso, Platão dizia e Sócrates, diziam que as pessoas, era imaginar como se as pessoas vivessem dentro de uma caverna, aprisionados, e ali só tinha a luz de uma fogueira, e as pessoas só enxergavam a própria sombra. E aí, quando essa pessoa resolve sair dessa caverna, buscar, e aí a gente fazendo uma alusão de buscar o conhecimento, ela vê um mundo lá fora, um mundo de alegria, um mundo de cores, um mundo de pessoas, um mundo de oportunidades, um mundo de convivências, de múltiplas, E aí a gente já estava fora dessa caverna e a gente já estava vivenciando isso tudo, num mundo completamente interligado com tudo, com todos. De repente a gente se viu obrigado a ficar dentro de casa, a voltar para a caverna e ficar lá dentro, e isso foi gerando impactos psicológicos muito graves, A dificuldade de convivência e problemas assim foram surgindo de vários aspectos, de várias formas, e causou muito transtorno, e as pessoas se viram com dificuldade de resolver problemas que já aconteciam, na convivência, mas que foram sendo deixados para depois. Então a gente percebe que realmente aumentou e que foi mais em função dessa dificuldade de voltar a conviver, de ficar 24 horas isolado, não poder ir no supermercado, não poder ir na igreja, não poder conviver com os amigos, não poder visitar os familiares. Então isso tudo trouxe muita dificuldade para as pessoas e acabou refletindo diretamente nas relações conjugais.
São muitas as questões que estão afetando os casais nesta pandemia, né? Como o convívio intenso, desemprego, questões financeiras, questões familiares, né? Tudo veio à tona com muito mais força, né? Neste momento. E às vezes não é nem o momento certo de tomar, né, decisões como um divórcio. E o judiciário, né, há poucos anos, vem trabalhando com técnicas bem interessantes, como a mediação, a constelação familiar. E eu vou aproveitar a doutora Sandra, que é especialista nessas técnicas, para nos contar como funciona e se tem dado bons resultados. Realmente, Luciana, o nosso judiciário, né, já tem aplicado algumas técnicas inovadoras para poder ver, porque o judiciário não dá conta de resolver todas as demandas que as pessoas apresentam. As pessoas têm que começar a se identificar e a se responsabilizar pelas suas escolhas, né? Então, as partes têm que se conscientizar que a solução dos problemas está dentro delas, né? E isso precisa ser construído. Porque eu falo que o divórcio é um luto, que para alguns é 1 hora, para outros são 10 anos. Então a gente tem que respeitar o tempo de cada um e entender qual que é a dinâmica desse divórcio, né? Então o judiciário brasileiro e aqui em Minas Gerais já vem trabalhando, por exemplo, com a conciliação há muitos anos, através dos juizados de conciliação. Depois já foi implementado a mediação, né? A conciliação é um terceiro que vai ali tentar conciliar. Ele vai sugerir algumas coisas para as partes, para poder ver se consegue chegar a um acordo. E a mediação, esse terceiro, ele não vai sugerir nada para as partes, né? Ele vai melhorar o diálogo entre essas partes, vai melhorar a escutatória, né? E não só a oratória. E aí esse acordo é construído dentro do processo, pelas partes. E agora, recentemente, a gente teve a aplicação da constelação familiar, que é uma ciência, que é uma terapia sistêmica, que a gente estuda o sistema familiar da pessoa, né? Porque a gente não está aqui nesse mundo isoladamente. Nós tivemos pais, avós, bisavós, então nós temos toda uma ancestralidade que veio antes de nós e que refletem na nossa vida, nas nossas escolhas, na forma como a gente vê o mundo, na forma como a gente lida com relacionamentos, na forma como a gente lida com o dinheiro. Então, a constelação, ela veio para ser aplicada dentro das varas de família, naqueles processos em que as partes concordam em participar. E aí, um terceiro, que é o constelador, vai participar de uma sessão dentro do fórum com as partes. Ele conversa um pouco com as partes para entender. E muitas vezes, dentro dessas sessões, as partes, é revelado para as partes um assunto ou uma situação que elas nem imaginavam que estava acontecendo, né? Qual que é o posicionamento do filho diante daquele divórcio? Porque o filho, ele não tem que escolher se ele quer o pai ou se ele quer a mãe. Ele ama os dois. Ele quer conviver com os dois, ele quer continuar amando os dois. Então, isso é muito, muito sensível, né? E a constelação, ela traz essa consciência, né, de algo que já está dentro de nós. Só que a gente não consegue acessar isso. E os resultados têm sido muito significativos. Em vários estados já está sendo aplicada a constelação familiar. Aqui em Minas Gerais, a gente tem aqui em Contagem, que é a minha cidade, com a doutora Cristiana Mota, e a gente tem em Belo Horizonte com o doutor Cleiton, e os resultados são impressionantes, né? Essa consciência que traz para as pessoas de que dentro de um divórcio, os dois erraram,
né? Então não vamos aqui analisar a culpa, jogar a responsabilidade só para que eu não erro, que a culpa não foi minha. Não, né? É a gente assumir que se não deu certo, não deu certo em função dos dois. E cada um assume a sua parcela de culpa e a vida segue. Então os resultados têm sido muito satisfatórios, muito interessantes nesse aspecto da aplicação de técnicas alternativas para que a gente consiga dar um resultado em que as partes saiam mais conscientes e tranquilas em relação àquilo que elas combinaram. Porque quando o juiz dá a sentença, nem sempre essa sentença vai agradar os dois. Então, provavelmente esse processo vai voltar para o judiciário sobre um outro assunto, sobre a guarda, ou sobre a visita, ou sobre a pensão, e aí vão rediscutir novamente esses assuntos que já foram abordados lá na ação de divórcio. E é um enorme avanço, né, no direito. E, doutora Sandra, além dos casos de divórcio, quais outros problemas familiares estão vindo à tona nesse momento? A questão do isolamento social também nos trouxe algumas perspectivas, não só em relação ao divórcio, mas também, por exemplo, a discussão de guarda dos filhos, a discussão da regulamentação das visitas, se deveriam ser suspensas essas visitas para preservar as crianças, se essas visitas seriam realizadas por meio virtual, né? Se dentro de determinado dia e determinado horário, o pai ou a mãe que não residem com a criança pudessem conversar com elas, pudessem ter acesso a elas, pudessem ensinar os deveres da escola. E isso foi muito, muito acentuado também, essa questão das visitas aos filhos dentro da pandemia. E também em relação aos idosos, porque os idosos sofreram e estavam dentro de um grupo de risco muito alto dentro da pandemia. Então, os idosos sofreram muito com o isolamento, porque eles não podiam sair, não podiam ser visitados. Os que moravam e que moram em asilos, em abrigos, né? Ou em casas destinadas, né? a essa convivência e essa vivência idosa, eles acabaram sofrendo muito com isso, né? E houve muito abuso durante esse período, abuso de direitos que eu falo mesmo, né? De algumas instituições ou de alguns familiares, e a gente acabou sendo procurado também para poder questionar e para poder conversar sobre o Estatuto do Idoso e essa regulamentação de guardas dos menores. Também ficou muito acentuado durante esse período da pandemia. E em relação a essa questão das visitas, não foram suspensas, houve até decisão já do STJ nesse sentido, de que as visitas deveriam permanecer, porque é um dano psicológico muito grande, né, para a criança, ela ficar restrita, e isso foi já pacificado, que essas visitas, algumas até chegaram a ser suspensas, mas por um período muito curto e situações muito específicas. No mais, elas permaneceram e foram preservadas. E como que está a adesão das pessoas, né, em relação a essas técnicas tão bem-vindas? Os casais, as famílias participam ativamente do processo? Dentro dessa dinâmica, né, dessas novas possibilidades que foram abertas para as partes, tanto da conciliação, quanto da mediação, quanto da constelação familiar, as partes, quando elas conhecem a dinâmica, quando elas conhecem a possibilidade de que isso pode trazer benefício para ela e para os filhos dentro de uma ação de divórcio, elas acabam participando e elas ficam muito propensas a
realmente fazer um acordo e esse acordo ir somente para o juiz homologar. E é interessante que quando esse acordo é construído juntamente com as partes, isso gera uma calmaria, isso gera um sossego, né, vamos dizer assim. E que isso dificilmente vai voltar a ser rediscutido no judiciário, né, com ação de revisional de alimentos, com ação de modificação de guarda, com ação de nova regulamentação de visitas. Então, esses aspectos dentro da ação de divórcio, a gente tem que ficar atento, e eu vejo como muito satisfatório quando as partes conseguem participar dessas oportunidades. E a gente também precisa de um engajamento dos advogados, porque dentro das varas de família é essencial, né, a presença de um advogado, porque envolve direito de menores, direito personalíssimo, envolve muitas questões. Então, ainda é muito precioso a participação e a colaboração dos advogados na construção e no uso dessas novas técnicas, principalmente da constelação familiar, que ela vem para poder trazer para a gente uns paradigmas dentro das 3 ordens do amor, que é o equilíbrio, o pertencimento e a hierarquia, dentro das relações familiares, que a gente tem que buscar equilíbrio no sentido de que eu tenho que dar e receber na mesma proporção. Então, se eu tenho um casamento infiel, essa infidelidade gera um desequilíbrio. Se eu tenho uma relação financeira desequilibrada dentro desse casamento, isso também vai gerar um problema e isso vai acabar refletindo, né? E o pertencimento é que eu pertenço dentro de um sistema. Então, eu preciso ter acesso, eu preciso participar, eu preciso estar ali, né, para poder eu participar e comungar dessa convivência. E aí, quando a gente pega dentro das ações de divórcio, é muito impactante na vida de um filho quando ele é colocado numa situação que ele tem que escolher. Ele tem que escolher entre o pai, ele tem que escolher entre a mãe, né? As pessoas têm que entender, os adultos, que o divórcio está acontecendo entre eles. Não vai existir divórcio do pai para os filhos e divórcio da mãe para os filhos. E a gente tem que chegar e agradecer, a gente tem que reconhecer que se deu errado porque houve uma participação dos dois para que isso desse errado. E os frutos que vieram disso, né, a gente honrar e agradecer e a gente entender que aquela família ali existiu, que aqueles filhos foram frutos de amor e que se eu casei com aquela pessoa foi porque eu quis, foi uma escolha eu casar, eu escolhi aquela pessoa para ter filhos, então eu tenho que assumir as responsabilidades dessa minha escolha. E aí a constelação familiar, ela traz essa consciência de que eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então eu tenho que seguir em diante, eu tenho que agradecer o que aconteceu, eu tenho que honrar isso que aconteceu, agradecer pelo aquele filho que chegou através daquela pessoa e seguir minha vida, né? Virar a página. Então, o luto do divórcio, ele tem um tempo para cada um e é importante que as pessoas acreditem e se conscientizem de que a resposta está dentro delas. E aí, quando ela faz isso e ela consegue ter essa consciência, as coisas tendem a ficar mais tranquilas e mais dinâmicas, né? E aí a vida segue. E doutora Sandra, o programa sensorial tem o objetivo de mostrar tendências, né? Falar do que está surgindo de interessante, inovador em todas as áreas. E quais serão os impactos dessa advocacia moderna e sistêmica no futuro? Bom, Luciana, a advocacia moderna e sistêmica, né, é o futuro. Não tem como a gente querer
que o judiciário dê conta de responder tudo, de dar sentença. Não tem como. São milhões de processos, a gente tem um número de servidores limitados, porque o Estado não tem hoje condições de fazer concurso, de colocar um número suficiente de servidores para poder dar conta da demanda que existe. A gente não tem um número de juízes suficientes. Então, o nosso judiciário está chegando num ponto caótico. E aí as pessoas precisam se conscientizar se elas querem permanecer 5 anos, 10 anos discutindo uma pensão alimentícia, discutindo uma guarda do filho, discutindo como que vai ser as visitas, se eu que levo para a escola, se eu que não levo. Imagina o impacto de um divórcio que dura 5, 10 anos na vida dos filhos. Então, assim, é muito grave e muito custoso, muito caro, tanto em questão de honorários, quanto em questão de despesas processuais, de despesa que o Estado vai ter que arcar. Então, é claro que vários processos vão continuar sendo litigiosos, né? Porque, como a gente disse anteriormente, o luto para uns é mais demorado, né? Então, precisa desse tempo de amadurecimento, né? Porque quem quer o divórcio já está decidido, mas e quem recebeu a notícia e não está preparado para ela, né? Então, a gente tem que respeitar esse tempo. Mas as novas formas de advocacia, ela vai enxergar para além da lei, para além do processo. Então, a gente ter um olhar mais humanitário, um olhar mais sensível diante da dificuldade das pessoas de tratarem certos temas, certos assuntos, porque isso já aconteceu dentro da família dela muitas vezes. Essa pessoa foi abandonada pelo pai e ele agora abandona o filho. Então, a mulher, a mãe foi traída em outros relacionamentos e aí agora essa filha, nesse relacionamento dela, também não dá conta e acaba esse relacionamento se desfazendo. Então, dentro da constelação familiar, a gente trata as relações que a gente tem com nossos pais, né? A mãe nos traz ao mundo e o pai nos joga para o mundo. Então, a gente tem que ter as duas forças dentro da gente. A gente é 50% mãe e 50% pai. Independente se a gente teve convivência com essa pessoa ou não, né? Até dentro da adoção, a gente respeita esses princípios. Porque senão, a pessoa que só tem a mãe, só enxerga a mãe, ou a pessoa que só enxerga o pai, ele fica manco. Então ele tem dificuldade de relacionamento, ele tem dificuldade de lidar com dinheiro, ele tem dificuldade de permanecer no emprego. Então tudo isso vai refletir dentro do casamento, vai refletir na dificuldade de tratar as despesas, na dificuldade de ouvir o outro, de só querer impor a sua condição, a sua situação. Então, a advocacia moderna, a advocacia sistêmica, ela vai trazer uma nova forma de ver o processo, de ver o judiciário e de tentar construir com as partes a solução desse problema. Porque quando isso é construído, ele tende a permanecer, ele é mais bem aceito, ele é mais respeitado e ele vai trazer frutos e benefícios não só para aquele casal, mas como para os filhos, para os netos, para as outras gerações dessa família. A gente precisa romper com alguns paradigmas, a gente precisa romper com algumas situações que já são recorrentes na nossa família e que a gente pode sim, a partir desse momento, a fazer diferente, a ter uma nova visão de mundo, uma nova visão de relacionamento e a gente construir e a gente conseguir superar esses desafios. Doutora Sandra, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Luciana, mais uma vez agradecer o convite.
Fiquei muito honrada e deixo aqui que quem tiver ficado com dúvida, quiser conversar, quiser trocar ideia, ou doutora Sandra, não ficou muito legal esse aspecto, eu não entendi bem o que a senhora quis dizer, porque aqui o nosso tempo, né, é menor, então pode nos procurar nas redes sociais, ADV, Barcelos e Borges, que nós vamos sim tirar as dúvidas e conversar, e estou aqui à disposição para novas conversas sobre outros temas, estou à disposição. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por ter despendido, né, esse tempo aí para a gente poder conversar um pouco sobre esses assuntos. E eu deixo sempre a mensagem de que a gente, para ser feliz, a gente tem que se encher da felicidade, né? A gente só consegue fazer o outro feliz quando nós somos felizes. Então, transborde, se encha de felicidade, porque aí você transborda essa felicidade vai chegar em outras pessoas que estão ao seu redor. Então, seja feliz, tenha um novo olhar para as novas relações que estão se formando, para as novas oportunidades que possam surgir, e sejam felizes. Muito obrigada, Luciana. E a todos vocês, uma excelente semana. Não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube, Sensorial Luciana Rezende, acompanhar o blog sensorial.blog.br, me acompanhar nas redes sociais. A todos vocês um excelente domingo e até o próximo programa.